Olá pessoal, boa tarde. Me chamo Fábio Soares. Estou aqui gravando esse vídeo, né, aqui para o canal. Faz tempo que eu não gravo vídeos, né, relacionado ao assunto de direito penal, direito constitucional. E eu tive aqui a liberdade aqui de gravar esse vídeo hoje nesta tarde, né, para falar sobre um tema muito polêmico, né, que aconteceu ontem e ainda que está em pleno decurso, que é as manifestações ocorridas ontem em Brasília, né, na capital federal, dia 8, né, ontem domingo, né, onde a imprensa ela tem noticiado, né, que foram atos terroristas, provocados por terroristas, né, fascistas, enfim. A ideia aqui desse vídeo não é uma questão partidária, não é uma questão política, não. A ideia desse meu vídeo aqui de hoje é fazer uma análise criteriosa da conduta dos manifestantes, né, se eu vou usar assim desse termo, a conduta dos manifestantes, e verificar se eles realmente cometeram o crime ou não de terrorismo, como a imprensa e a maioria da imprensa e a maioria das pessoas estão divulgando aí, né, que houve um crime de terrorismo. Pois bem, para a gente fazer uma análise, vamos dizer que eu vou usar uns termos muito técnicos, mas eu vou tentar, como a ideia do canal é descomplicar um pouco as coisas, eu vou tentar descomplicar um pouco o que eu vou falar aqui, até por conta que são termos muito técnicos, tá? Ao se fazer uma verificação se a conduta do elemento é crime ou não é, faz-se uma análise, um procedimento analítico do crime, né? Vai observar se o crime realmente, se houve uma conduta, se houve um nexo de causalidade, se houve um resultado, entendeu? Se há ali, se é antijurídico, se é culpável, então isso são termos muito técnicos, mas que é o que se analisa, que o jurista, o juiz, o magistrado, as pessoas que os operadores de direito se utilizam para definir se a conduta do agente, do elemento, é crime ou não é. Pois bem, eu vou separar aqui todos os elementos, todos os itens lá do procedimento analítico do crime tem que estar presente. Se faltar um, não há de se falar em crime, tá certo? Então, houve uma conduta? Houve. Houve um nexo de causalidade? Houve. Houve um resultado? Houve. Foi a depredação do patrimônio público, tá? Mas a gente vai analisar um elemento que é primordial para verificação se a conduta é criminosa, se enquadra dentro daquele crime ou não, tá certo? Que é a tipicidade, tá? É um termo muito técnico, mas eu vou tentar aqui esclarecer e entender para que todos entendam, tá certo? A tipicidade, ela se subdivide em tipicidade formal e material. Vamos analisar aqui a tipicidade formal. A tipicidade formal, ela é objetiva e subjetiva. O que é isso? É verificar se a conduta do agente se amolda dentro do tipo penal, do tipo que está previsto na lei, certo? Então isso é tipicidade, tá certo? Aí, olha só, a tipicidade formal, tá certo? Que ela subdivide em objetivo e subjetivo. Nós vamos analisar o critério aqui objetivo. O que é o critério objetivo? O que é tipicidade formal objetiva? É verificar se a conduta do agente se enquadra dentro do tipo penal previsto na lei, tá certo? Aí aqui é o seguinte, eu vou ler aqui o tipo penal de terrorismo previsto na lei 12.260, tá certo? Tá no artigo 2º dessa lei, ela capitula lá o que é um crime de terrorismo, tá certo? Então, o crime de terrorismo, eu vou ler aqui, ó. O terrorismo, parágrafo 2º, o artigo 2º, desculpa. O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo por razões de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião, quando cometido com a finalidade de provocar o terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoas, patrimônio, paz pública e incolumidade pública. Em que pese aqueles atos de ontem ter causado levou essa questão da depredação do patrimônio público, colocou perigo a pessoas, né, a incolumidade pública, mas não há de se falar em crime de terrorismo. Por quê? Porque, como eu falei no início, a tipicidade formal objetiva, a conduta do agente tem que se enquadrar perfeitamente nos moldes do tipo penal criado pelo legislador. E o legislador, ele é bem claro lá o que está previsto na norma.
o que está previsto? Comete terrorismo, tá certo? Por razões de xenofobia, discriminação e preconceito de raça, cor, etnia e religião. Então, olha só, então a conduta daquelas pessoas não se enquadra nesse tipo penal. Em que pese se enquadra em outro crime, tá? Se enquadra em outro tipo penal, em que pese, mas nesse específico de terrorismo não se enquadra no terrorismo, tá certo? Por quê? Porque os manifestantes estavam lá, eles estavam se manifestando, tá? Estavam fazendo expressando as suas vontades, os seus desejos, mas não estavam manifestando em atos relacionados à xenofobia. Tá? As manifestações deles não tinham um cunho de discriminação, de cor, de raça, de religião, não era isso. Qual era a manifestação deles? Inconformado com o resultado das eleições, entendeu? Querendo intervenção, querendo tomar o poder, enfim, essa é a ideia da conduta de todos os manifestantes. Não estavam lá manifestando por questões xenofóbicas, enfim. Então, a conduta dele não se enquadra nesse tipo penal. Então, não há de se falar em crime de terrorismo. Se não se enquadra no tipo penal, tá certo? Não se fala em crime. Não existe crime, tá certo? Ou seja, por falta do elemento objetivo do tipo penal. Então, fazendo análise criteriosa da conduta do agente relacionado a esse crime específico, não se amolda no artigo 2º da lei de terrorismo, em que pese ser outro crime. A conduta dele, o jurista vai analisar que a conduta dele se enquadra em outro tipo penal, previsto lá no Código Penal, um crime de depredação do patrimônio público, né? Crimes ambientais, tá certo? Mas o crime específico de terrorismo é atípico, a gente chama o termo técnico, há uma atipicidade da conduta, por falta do elemento objetivo do tipo penal, que é o quê? Que a conduta do agente não se enquadra ao molde da norma prevista na lei, certo? Então, esse é o vídeo de hoje, espero que todos compreendam, entendam que a linguagem eu tentei ser bem simples possível, porque como eu falei, são termos muito técnicos, né? E a análise do crime ela é uma análise muito técnica que é feita, tá certo? Então, neste caso, há uma atipicidade da conduta de todos lá, relacionada ao crime de terrorismo. Mas, como eu falei, eles cometeram crimes? Cometeram, mas não de terrorismo. Fechou?